A tensão global atingiu um nível alarmante, e cada movimento no tabuleiro geopolítico parece uma jogada calculada para intimidar ou dominar. Enquanto o mundo assiste a uma sequência de eventos que podem redefinir o equilíbrio de poder, uma pergunta persiste: até onde os líderes estão dispostos a ir para impor sua vontade? Vamos desvendar os fatos mais urgentes e explosivos que estão abalando as estruturas da segurança internacional neste exato momento. Um ataque ousado e premeditado sacudiu o coração da Europa. A usina nuclear de Chernobyl, símbolo de uma tragédia que marcou gerações, foi alvo de um drone russo. Não se trata de um incidente isolado, mas de uma mensagem clara e sinistra. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a aeronave não tripulada sobrevoou a apenas 85 metros de altitude, escapando dos radares, e atingiu em cheio o sarcófago que encobre o reator destruído em 1986. O impacto provocou um incêndio, rapidamente controlado, mas os danos são graves. Até agora, os níveis de radiação permanecem dentro dos limites aceitáveis, porém, por quanto tempo? Zelensky não teve dúvidas ao apontar o dedo: só existe um país capaz de atacar instalações nucleares sem ponderar as consequências: a Rússia. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou o ocorrido, registrando uma explosão por volta de 1h50 da madrugada, horário local. Testemunhas relataram um barulho ensurdecedor, seguido pela notícia de que um drone havia colidido com a estrutura protetora. Enquanto o Kremlin nega qualquer envolvimento e seus aliados espalham teorias conspiratórias culpando a Ucrânia, a memória ainda está fresca. Em 2022, tropas russas ocuparam a região de Chernobyl durante a invasão, cavando trincheiras na Floresta Vermelha, uma das áreas mais contaminadas do planeta, expondo seus próprios soldados à radiação. Agora, o fantasma de um novo desastre nuclear paira sobre o continente. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos lançam um ultimato velado à Europa. Em uma entrevista contundente ao The Wall Street Journal, o vice-presidente J.D. Vance não poupou críticas aos líderes europeus, acusando-os de agirem com covardia diante de seus próprios cidadãos. Segundo ele, os políticos do velho continente estão mais preocupados em silenciar vozes dissonantes sob a desculpa de combater a desinformação do que enfrentar a ameaça real representada por Moscou. Vance foi além, comparou o discurso europeu à propaganda soviética e sugeriu que a única saída é uma aliança com forças de direita, como partido alternativa para a Alemanha, para conter a crise migratória e fortalecer a resistência contra a Rússia. Sua mensagem é clara: a OTAN precisa se reinventar, e rápido, ou corre o risco de se tornar obsoleta. A Europa é um aliado vital, mas não podemos permitir que os medos internos paralisem a ação coletiva, advertiu. A Alemanha, em particular, foi alvo de suas críticas mais duras. Mas o que realmente deixou o mundo em estado de alerta foi a possibilidade, agora aberta, de a Ucrânia receber armas nucleares. Em declarações surpreendentes, o secretário de Defesa americano, Peter Hegseth, não descartou que Kiev possa obter esse tipo de arsenal, desde que Donald Trump aprove. Tudo depende da decisão do presidente Trump, afirmou em entrevista ao Breitbart News. A ideia não é nova. Zelensky já havia sinalizado que, sem a adesão à OTAN, a Ucrânia precisaria de uma garantia de segurança alternativa e o poder nuclear seria a única opção viável para conter a Rússia. Hegseth foi categórico: Trump é um negociador implacável. Ele sempre age a partir de uma posição de força. A questão das armas nucleares para Kiev está nas mãos dele. Enquanto isso, Moscou observa, e o mundo se pergunta: como Putin reagiria se a Ucrânia voltasse a ter ogivas nucleares? Seria um ponto de virada na guerra ou apenas mais uma jogada psicológica para pressionar o Kremlin? Zelensky, por sua vez, lançou uma bomba retórica: se a Ucrânia receber o equipamento militar necessário, como 150 a 160 caças F-16 e 25 sistemas Patriot, não haverá necessidade de tropas americanas ou europeias em solo ucraniano. A questão não é a nacionalidade dos soldados, mas a capacidade de defesa. Com os recursos certos, somos plenamente capazes de nos defender, declarou. A mensagem é direta: Washington deve escolher entre enviar seus filhos para a guerra ou fornecer os meios para que Kiev lute sozinha. E o que dizer da adesão da Ucrânia à OTAN? As declarações são contraditórias. Trump já afirmou categoricamente que a Rússia nunca permitiria que Kiev entrasse para a aliança, lembrando que Moscou ocupou territórios ucranianos justamente para evitar esse cenário. No entanto, representantes do Departamento de Estado insistem que a porta não está totalmente fechada. Para o analista político russo dissidente e ex-deputado Gennady Gulko, a resposta é óbvia:
o exército ucraniano é hoje a única força em Europa preparada para enfrentar uma agressão em larga escala. Se for integrado aos padrões da OTAN, será um escudo intransponível na fronteira leste. Países como Estônia, Letônia e Lituânia não têm capacidade militar para deter um invasor. A Finlândia, com sua experiência histórica, talvez consiga resistir, mas os países bálticos não. A solução estratégica é clara: a OTAN precisa da Ucrânia, mesmo que parte de seu território esteja ocupado. Afinal, a Alemanha entrou para a aliança em 1955, mesmo dividida e com tropas soviéticas em seu solo. Enquanto a Europa debate seu futuro, um movimento silencioso e perigoso ocorre em Belarus. Em uma decisão chocante, o regime de Alexander Lukashenko retirou das atribuições oficiais do Ministério da Defesa a obrigação de proteger a soberania, a independência e a integridade territorial do país. Ou seja, o exército bielorrusso não está mais legalmente obrigado a defender Belarus de ameaças externas. A mensagem é clara: Minsk está se rendendo à influência russa sem resistência. Não é mais uma questão de se Belarus se tornará um satélite de Moscou, mas de quando isso será formalizado. Os sinais estão todos aí: ataques a instalações nucleares, ameaças veladas, manobras geopolíticas arriscadas e um jogo de poder que pode desestabilizar o mundo. A pergunta que fica é: até onde essa escalada vai chegar? E, mais importante, quem está realmente no controle? A prioridade agora é clara: o foco não está mais na defesa da nação, mas na segurança militar, um eufemismo elegante para dizer que o objetivo real é proteger o regime. Antes, o Ministério da Defesa de Belarus tinha a obrigação explícita de garantir a soberania do país, de resistir a ocupações e de defender suas fronteiras. Essas palavras, no entanto, desapareceram misteriosamente dos documentos oficiais. O mesmo ocorreu com as atribuições do ministro da Defesa e do chefe do Estado-Maior: nenhuma menção à Constituição, à ordem democrática ou à independência nacional. As autoridades tentam justificar a omissão com desculpas esfarrapadas: são apenas ajustes técnicos, dizem. A defesa do país já está prevista em outras leis. Mas a verdade é inegável: enquanto Belarus se transforma em uma plataforma de lançamento para as ambições militares russas, Lukashenko desarma seu próprio exército, pelo menos no papel, da missão de proteger a pátria. Coincidência? Difícil acreditar. E enquanto a Europa assiste a esse teatro de marionetes, outro drama se desenrola no Oriente Médio. No Líbano, as ruas fervem. Manifestantes são dispersados com gás lacrimogêneo no aeroporto de Beirute, enquanto famílias desesperadas exigem respostas: onde estão nossos parentes? Por que não podem voltar para casa? Uma aeronave iraniana, carregando cidadãos libaneses, foi proibida de pousar sem aviso prévio. Sem explicações, sem justificativa, apenas uma ordem arbitrária que impediu o retorno de dezenas de pessoas ao seu país. A revolta não demorou. Uma das principais vias da capital foi tomada por protestos. Pneus queimando, gritos de indignação, rostos marcados pelas queimaduras do gás. Traição, berravam alguns. O governo nos abandonou, clamavam outros. Não eram apenas vozes isoladas, mas um coro de desespero, ecoando a sensação de que o Líbano está sendo governado por interesses obscuros, onde a dignidade humana é moeda de troca. E enquanto o caos se instala em Beirute, Paris se ilumina com as cores do romantismo. O Dia dos Namorados pinta as ruas de vermelho, os cafés transbordam de risos e promessas, e o ar parece mais doce. Propostas de casamento, beijos roubados, momentos suspensos no tempo, a vida segue, indiferente às tempestades que assolam outros cantos do mundo. Mas aqui está a ironia cruel: enquanto celebram o amor, outros lutam pela simples chance de reencontrar os seus. Enquanto os trocam juramentos de fidelidade, outros são traídos por aqueles que deveriam protegê-los. E enquanto uns agradecem por mais um dia de paz, outros sufocam sob o peso da opressão, perguntando-se quando ou se a justiça chegará. A história não para. As escolhas de hoje definirão o amanhã. E a pergunta que fica é: quando o mundo acordará para enxergar que, atrás das cortinas de fumo e das festas efêmeras, há vidas sendo esmagadas? Quando entenderá que a indiferença é o maior aliado da tirania? Porque, no final das contas, não são apenas documentos que estão sendo rasgados em Minsk, nem apenas voos que estão sendo cancelados em Beirute. É a própria ideia de que a liberdade e a dignidade são direitos inegociáveis e isso, sim, deveria nos manter todos acordados.